Boa tarde, aqui está a pesquisa. Meu nome é Franciele Soares, eu sou a primeira prenda juvenil da 16ª Região Tradicionalista e eu represento o CTG CPET Araju, da cidade de São Lourenço do Sul, na Costa Doce do Rio Grande do Sul. Dentro do tema do MTG, eu resolvi apresentar para os senhores o casamento pomerano, por ser uma coisa típica da minha região e de algumas outras regiões do Brasil, porque aqui foi uma imigração que teve muito pouca. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho das definições que eu vou usar muito no relatório, são palavras que talvez vocês não conheçam. As primeiras definições que eu encontrei foram no livro da senhorita Priscila dos Santos Peixoto, O Folclore da Mulher Gaúcha, que é crendice, que é algo que se acredita e não se teme, e superstição, que é algo que acredita e teme. Depois, num dicionário virtual, eu encontrei os termos ritual e casamento. Um ritual é um rito que acontece diversas e diversas vezes sem nenhuma mudança. Exemplos disso são casamentos, batizados e várias outras coisas, como funerais. E eles variam de cultura para cultura. Já casamento é a união de duas pessoas de forma voluntária, que pode ser feita por um pastor, por um juiz ou por alguém que goze da confiança dos dois que planejam se juntar. E o termo pomerano eu consegui de uma pesquisa lá da minha cidade. São imigrantes vindos da Pomerânia, considerados por muitos uma ramificação da raça alemã, embora não gostem muito de ser comparados. Quando eles vieram para cá, eles trouxeram na bagagem cultural várias coisas e a cultura se expressa muito exclusivamente na arquitetura. Como os senhores podem ver, as casas que estão aqui atrás, as paredes são brancas e as aberturas são azuis, que representam a bandeira da Pomerânia. Agora eu vou focar mais no rito em si, tá bom? O casamento pomerano, venho com os pomeranos, óbvio. Eu cataloguei duas formas de conquista entre os jovens pomeranos. Uma se chama o Kraval. O Kraval se trata num momento dos bailes, em que uma boneca que está posicionada, pendurada na frente do palco que os músicos tocam, é abaixada mais ou menos 1 metro acima das cabeças das pessoas que estão dançando. Nesse momento, as damas devem tirar os moços para dançar, e isso sempre gera uma expectativa, por causa que mas elas sabiam que muitas vezes isso podia acabar em casamento. E a outra é o denominada brincadeira. A brincadeira se tratava de um baile onde eram convidadas as moças com bastante antecedência para dançar e conversar ao som das bandinhas germânicas. Muitas vezes daí saíam os casamentos ou era indicado de alguém da parentela. Quando eles começavam a namorar, o moço podia ir na casa da moça de início de 3 em 3 semanas. Depois diminuía para os domingos e com o passar do tempo ele começava a dormir na casa da moça e assim eles permitiam que a moça e o moço já tivessem relações íntimas antes do casamento. Depois eu vou explicar por quê. Então, quando eles oficializavam o noivado, tinha uma reunião entre os pais e tudo. E quando decidiam a data do casamento, tinha uma figura muito ilustre, exclusivamente pomerana, que é o convidador. O convidador, ele batia de porta em porta, convidando as pessoas com um convite oral, um verso, uma poesia, era oral. Ele chegava, batia na porta, não cumprimentava ninguém e já ia proferindo o convite. Parado lá, ele conversava com eles e depois, antes de sair, ele fazia um fristik, que é um lanche, e bebia mais schnapps, que se chama cachaça de maio. Eu vou pedir para vocês, se não quiserem provar, porque bebida alcoólica é só cheirarem, que a cachaça de maio que ela é feita à base de 31 ervas, dentro de aguardente de cana. E ele bebia isso. No fim do dia, ele estava tão bêbado que ele adormecia no lombo do cavalo, que levava ele de seguro de volta para casa. E as famílias, quando elas confirmavam o convite, elas penduravam um pedaço de pano na roupa do convidador. E aí, quando chegava em casa, a família contava quantas fitas e panos tinha na roupa dele, e assim sabia quantas famílias iam. Já na cerimônia, um pouquinho antes da cerimônia, 3 dias antes, acontecia um momento chamado poltervent, que era um quebra-pratos. Eles pegavam pratos, quebravam e colocavam galhos de ramas no chão e dançavam em cima. E depois eles varriam para fora da sala, que era o casamento,
porque acreditavam que junto com aqueles pratos quebrados ia fora toda a infelicidade e o mal-olhado. Na cerimônia, quem comandava tudo eram os pais dos noivos, e a noiva tinha um detalhe muito interessante, ela se casava de preto. O motivo disso é por causa que o sistema econômico na Pomerânia era o feudalismo. E a moça, na primeira noite, devia dormir com o senhor feudal e não com o namorado. O senhor feudal era o senhor das terras, para quem os pomeranos trabalhavam. Então, para driblar esse homem terrível que era, as famílias deixavam os noivos dormirem juntos antes do casamento. E muitas vezes acarretava da moça casar grávida. E como luto, para dizer que ela não queria dormir com o senhor feudal, ela se casava de preto, simbolizando luto, e com uma fita verde na cintura que simbolizava a esperança que esses tempos acabariam, que ela não precisaria mais fazer isso, entenderam? E o vestido tem algumas pregas aqui, que para caso ela tivesse grávida, disfarçasse a gravidez, porque se o senhor feudal descobrisse que ela estava grávida, elas morriam. E mesmo quando eles vieram para cá, esse costume continuou como incentivo às moças que ainda viviam assim. Aí depois era servido a sopa de galinha, que eu vou pedir para vocês provarem, vocês compram um prato individual ou vocês dividem? Aí eu vou entregar. A sopa de galinha não podia faltar em nenhum casamento, por causa que acreditavam que a galinha, ela tirava ela conseguia sentir os maus olhados na sala e espantava coisas diferentes que elas iam nos pátios. E se todo mundo comesse junto essa sopa de galinha, todo mundo ia ter esse mesmo poder que a galinha tem. Então, muito obrigada. Então, sim, eu e minha mãe. Então, elas teriam esse poder de sentir algum mau agouro que quisesse se aproximar do casal. E também acreditava que os noivos pudessem cacarejar de alegria, como as galinhas cacarejavam. Aí depois começava o baile, que tinha várias danças, como a dança do bolo e a dança da noiva. E era a maior festa, eles soltavam fogos, faziam bastante barulho, porque acabava de se apresentar mais um casal para a comunidade. Aí depois, no último momento, os noivos trocavam votos, e era um voto secreto. Eles escreviam um bilhete e colocavam nos meios das flores da noiva. Vocês estão vendo? E eles faziam uma capelinha e guardavam. E só quando um dos noivos morria, eles podiam ler. Quando o outro morria, eles podiam ler. Só depois daquilo. E aí, depois, começava um novo ciclo da vida, né? Com uma família maior, com filhos, avós, pais. E a noiva, muito dedicada à família, costumava bordar dizeres que mostravam esse amor ao marido. Como este aqui, que eu consegui nas fontes de pesquisa. E essa toalha, que ela tem as iniciais do casal, que é Walter e Joana. Isso aqui é tudo bordado e vazado à mão. Sendo assim, depois do casamento, a morte é o último ciclo da vida dos pomeranos. Deixo o espaço aberto para perguntas. Aquela costura ali era para disfarçar A gravidez, quando ela estava grávida, para não ficar muito avantajada. Mas como é que o senhor feudal não descobria que ela já tinha... Pois é, e é uma coisa que eu não sei responder para a senhora. Isso eu não sei responder, mas era assim, eles não consta nas minhas pesquisas, as pessoas que eu pesquisei não me falaram como na hora que eles iam para a cama, ele não via. Era muito triste para eles entregar a filha. Aquele casal ali da fotinha. Esse casal é de uma pesquisa, o nome da moça que me deu a ideia, os pais dela se casaram assim. Esse aqui é uma outra, é o senhor Írio e a senhorita, eu não vou me lembrar o nome dela agora. Eles tiveram um casamento inteiramente pomerano, mas ela se casou de branco porque ela se casou virgem. E aquela que Essa aqui é uma pesquisa fora que eu procurei fotos, porque como fotografia na época era muito caro, raros casamentos tinham fotografia. Porque era muito caro fotografia na época e era uma coisa demorada. Sim. Eu não sei, porque eu peguei na internet aquela foto por causa que
como fotografia era muito cara na época, é muito raro tu achar foto. As famílias, Famílias pobres que não conseguiam tirar fotos, não tinham todo esse dinheiro. mas o preto é em relação àquilo aqui, né? E a tristeza. E a tristeza e o luto delas não quererem fazer isso, mas era o maior que elas podiam protestar, porque se elas fizessem alguma coisa a mais, se elas falassem... De bronca porque ela estava bem feliz, ela estava muito feliz. Aí elas estavam muito felizes. Muito obrigada. Obrigada.